Quando eu falo em treinar o olhar, eu estou falando de como se treinar para ser uma pessoa um pouco mais criativa. E como que eu consegui me encontrar, como que eu consegui fazer isso e como eu criei esse meu próprio processo. Basicamente, quando eu estou num ócio criativo, quando eu estou precisando fazer alguma coisa nova, tentando entender alguma coisa, o que eu faço é tentar criar coisas similares com coisas do dia a dia. Por exemplo, observar porta, tomada e desenhar essas coisas do jeito que elas são mesmo, quase de uma maneira realista, e tentando criar na sua mente um caminho para usar esses objetos, essas coisas, para representar outras coisas por trás. E como o jeito mais fácil que eu encontrei de fazer isso é desenhando. Desde desenhando os objetos que estão à minha volta, a desenhando coisas que eu vejo em vídeos, em filme, alguma coisa que se destacou para mim em alguma obra. É muito importante desenhar, e desenhar de vários ângulos, de várias formas, desenhar mais simples, desenhar de uma maneira com mais detalhes. O processo de criatividade tem muito a ver, às vezes, de você parar de olhar diretamente para o seu objetivo. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, poxa, eu tenho aqui um trabalho que eu queria falar sobre amizade. Eu, ao invés de tentar, olhar diretamente para símbolos que a gente já conhece de amizade, que é um aperto de mão, alguma coisa que represente um acordo, que represente uma união, eu vou tentar entender e olhar isso em coisas que não tem nada a ver com isso. Para dar, depois que eu conseguir criar, aquele estalo de quando você olha um trabalho e pensa, nossa, como não pensei nisso? Ou, pô, eu me sinto assim, mas eu nunca consegui representar isso com uma imagem. E eu acho que o nosso trabalho como artista, às vezes, é esse. É trazer pro mundo físico essas sensações. E desenhando essas formas, esses objetos, é o caminho mais simples que eu consegui. Então, quando eu tenho um desafio de criar alguma coisa que precisa passar uma mensagem, eu tento ir pela parte física primeiro. Por exemplo, se eu quero representar uma coisa de conexão, eu vou tentar, pensar em onde eu vejo essas conexões acontecendo no meu dia a dia, sem ser pelas pessoas. Então, eu vou pensar, sei lá, em um cadeado fechando uma corrente, eu vou pensar num cabo USB encaixando no computador, e aí eu tenho essa palavra, essa conexão de uma maneira física, que já existe, e aí eu vou tentar misturar isso com a forma do sentimento. Colocar uma figura humana num trabalho deixa muito mais pessoal. As pessoas conseguem se ver melhor se eu, ao invés de representar um cadeado trancando uma corrente, eu criar uma corrente em um braço e esse cadeado passar por esse braço e travar ali, entendeu? Porque já dá essa impressão de fechamento, eu já consigo passar essa mensagem, mas não é mais só um objeto. Já é uma coisa onde a pessoa consegue se enxergar. Seja por fazer um rosto que seja um rosto simples, onde a pessoa, eu me vejo aí, ou eu consigo me enxergar na situação, ou quando eu tô feliz é desse jeito que eu me sinto, ou quando eu tô triste, quando eu tenho qualquer tipo de sentimento, é como se eu tivesse trancado, é como se eu tivesse de mãos atadas ou de braços abertos, com relação nesses objetos que eu vou treinando observar no dia a dia. Desde quando eu estou andando num parque e eu vejo o jeito que um galho começa a se distanciar de outro numa árvore, porque todos eles têm que estar num lugar onde eles vão conseguir ter sol, até o jeito que se tranca um portão,
e como que isso é feito, como que é o movimento disso fisicamente, como que eu poderia, por exemplo, colocar isso numa pessoa, se é com uma fechadura, se é com uma chave pendurada no pescoço, representando alguma coisa, ou se é uma fechadura que, ao invés de desenhar literalmente um coração, eu posso substituir por essa fechadura e por essa chave em outro lugar. Porque quando eu estou criando uma tela, é esse desenho que eu faço. Eu faço o desenho, é um círculo, uma bolinha, uma boquinha e passando a mensagem. A questão do desenho é muito mais a atitude que ele tá criando ali. A gente precisa organizar essas ideias. A primeira coisa que você vai colocar é, talvez uma anotação, ou até anotando em desenhos mesmo, o que você quer passar com a sua obra. O que você quer passar com a sua obra é muito importante, porque isso vai fazer você ter uma meta final. Tem uma sombra legal aí. Tá meio grande pra cá, deixando o queixo muito bolinha. Primeiro eu vou jogar um brilho aqui no queixo, que o queixo é um ponto alto e faz sentido ter um brilho aqui.